Olá, no ar, Guardados da Memória. Hoje a gente conversa com um atleta que passou a vida se dedicando a evitar o grande momento do futebol, o gol. Ele passou por 19 clubes como profissional, também foi treinador e atualmente é empresário. Hoje conosco, no Guardados da Memória, Osvaldo Rolim. Muito bem, começando o Guardados da Memória. Hoje conosco, Osvaldo Rolim. Osvaldo, tudo bem? Obrigado por ter aceitado o nosso convite. Eu queria que tu me falasse inicialmente da tua infância. Tu nasceu em Bagé. Como é que foram os teus primeiros anos de vida? Eu nasci em Bagé. Eu sou ali do bairro São Judas Tadeu. Sim. Foi ali que foi a minha infância, bairro bonito também. E depois, posteriormente, mais um pouco ali perto do Guarani, onde era as Caieiras, ali, que eu morei muitos anos ali, próximo ao estádio Estrela d'Alva. Sim, qual era a atividade dos teus pais? O meu pai sempre trabalhou assim, um trabalho forte, brutal. Trabalhava em pedreira, trabalhava com pedras lá na cal, fazia lá na Caieira. Então foi serviçal, foi uma pessoa que teve muito desgaste físico. Para poder sustentar a família. Sim, tu tem mais irmãos, Osvaldo? Tem uma irmã que se chama Tânia Rolim. Bacana. Bom, lá na São Judas, no bairro bonito, tinha muito campinho de futebol, desde guri tu já jogava tua bola, como é que é? Na minha época lá, eram poucas casas, eram muito campos, entendeu? Sim. E a minha infância foi totalmente diferente da atual. Então, o que eu mais praticava, que eu gostava de praticar era futebol. E o estranho é que eu era lateral e zagueiro. Pois eu ia te perguntar, porque me parece um padrão no futebol, pelo menos no futebol na pelada, que assim, aquele cara que não sabe jogar bola vai pro gol, né? Foi o que aconteceu comigo ali. Eu comecei no Ipanema, ali no bairro bonito, né? Sim. Aí eu comecei como lateral, depois zagueiro, e quebrava o galho de vez em quando no gol. Brincava muito de goleiro também. E começou nos Infantos do Guarani com o tio Pedro, aonde eu fui lá fazer um teste, pedi para jogar no Guarani, na categoria de Infanto na época, como zagueiro. Isso começo dos anos 70, por aí? Começo do ano 70, lá para 73, 74. Aí o tio Pedro pegou e disse: Osvaldo, zagueiro e lateral nós temos bastante, como tem uma boa estatura, quem sabe tu não vai no gol. E eu queria jogar futebol. Sim. Me entreguei, não, vou ser goleiro. Aí comecei ali do nada, assim, como goleiro. E, bom, tu entrou no Infanto do Guarani, levou quanto tempo para profissionalizar? Olha, a gente naquela época, assim, até às vezes eu falo para os jovens que quem quer conseguir uma coisa na vida tem que ter persistência. Tem que gostar e querer fazer as coisas acontecer. A gente saía ali do Estrela d'Alva, ali, ia treinar lá no Militão, com um saco de bola nas costas, ia caminhando, voltava caminhando, e não é perto. Então a gente insistiu. E a minha jornada no Guarani assim, foi meio que relâmpago. Assim. Eu joguei 1 ano nos Infantos do Guarani, tomei 1 gol só num ano, ainda num baguá de Infanto. Depois já surgi para o Juvenil do Guarani, foi relâmpago, tive uma passagem rápida no Bagé, não chegou 1 mês lá no Bagé, mas através do meu pai, que era torcedor fanático do Bagé. Sim. No caso que me levou para o Bagé, mas como eu me criei no lado do Guarani, eu não tinha e era muito longe o estádio do Pedra Moura, entendeu? Sim, sim. Aí eu retornei ao Guarani, e aí foi relâmpago, do juvenil já fui para profissional, assim, questão de 1 ano e meio já estava no profissional. Sim, em 76 você estreou no profissional do Guarani, né? Eu com 17 anos já estava jogando no Guarani, estreando no Guarani, era o 3º goleiro, passei para 2º. Aí com a ida do Celso para a Seleção Gaúcha, na época eu viajava muito, fazia Seleção Gaúcha, né? Sim. Aí joguei 8 jogos pelo Guarani, e aí comecei a me firmar depois como 2º goleiro de reserva do Celso, onde o Celso em seguida já foi vendido, né? Aí foi quando eu assumi o Guarani como profissional, já com 18 anos já era titular do Guarani. Hoje em dia o goleiro é o
o profissional do futebol que mais treina, assim, já na tua época já era assim também? Na nossa época não tinha treinador de goleiro. Era um goleiro treinava o outro. E sempre foi, o goleiro é sempre o primeiro a entrar para o treinamento e o último para sair. Por quê? Porque o único que não pode errar. Errou é gol. Entendeu? Tu leva 90 minutos fazendo defesas ali, salvando o time, mas se tu falhar no final do jogo, perder o jogo, de herói tu acaba virando vilão. Então tu tem que estar sempre bem preparado para errar o mínimo possível. Sim, na gíria a gente diz que a posição do goleiro é tão ingrato que não nasce nem grama onde o goleiro pisa. Isso aí é uma das gírias, um negócio que acontece. E na realidade acontece mesmo. Agora, claro que agora nessa época os times grandes ali, os gramados são tudo preparados. Mas os times do interior continuam a mesma coisa. Mas ainda assim tem um buraquinho ali no goleiro pisa. O time do interior continua a mesma coisa. O único lugar mais pior para jogar e não cresce grama ainda continua sendo os goleiros. Bom, Oswaldo, como é que foi sair do Guarani? Qual foi o primeiro clube como é que foi a tua projeção depois, pós-Guarani? A minha projeção começou assim, ó. Em 82 surgiu uma oportunidade que eu estava sendo negociado, o Pote, Luiz Fernando, no Hotel City, ali nós estava sendo negociado para o Atlético de Carazinho. No mesmo momento que estava sendo negociado, entrou um contato do Novo Hamburgo, que era para disputar a final do Gauchão. Aí eu não fechei o negócio com o Atlético de Carazinho, acabei indo para o Novo Hamburgo. Já jovem, já faixa de 22, 23 anos, foi onde eu me destaquei. Quando eu voltei para Bagé, já estava a diretoria do Inter de Santa Maria em Bagé, aonde estava tentando me contratar. Houve o acerto, eu fui vendido para o Inter de Santa Maria, com 50% do meu passe ficou comigo, 50% do Inter de Santa Maria. E aí eu comecei a me projetar um time atrás do outro, me destacando, então foi uma carreira bem longa, 23 anos de profissão. Joguei em 19 times, uma coisa que eu falo com orgulho, uma coisa que eu tenho comigo, que eu joguei em 19 times, fui titular em todos os 19 times. Mas por quê? Porque eu era profissional. Eu não era da noite, eu me cuidava, eu me cobrava de mim mesmo, entendeu? Então, quando tu tem uma cobrança de ti mesmo e tu encara com responsabilidade, alguma coisa você consegue na vida. E eu, graças a Deus, consegui. Sim. Tu falou que, em função da tua estatura, tu acabou indo pro gol, mas eu te observando aqui, tu não é um cara exatamente alto, né? Não, eu pro padrão da época era um cara alto. Na época não havia tanta exigência como tem agora. E eu perdi muitas oportunidades para times grandes por causa da estatura. Por exemplo, o Santos veio aqui me comprar do Guarani, não houve o acerto, acabou levando o Flávio, goleiro do Bagé, que acabou jogando no Santos. Perdi chance do Corinthians, São Paulo, Flamengo, Cruzeiro, tudo por causa da estatura. Mas tive oportunidades de ir para Grêmio Internacional independente de estatura, sendo que em 84 eu fui melhor goleiro do estado, e em 85 eu fui contratado pelo Verard em Novo Hamburgo, e fui fazer um jogo de despedida contra o Figueirense, campeonato Série B do Brasileiro, Novo Hamburgo, Figueirense, acabei rompendo os ligamentos do joelho. Acabei não indo pro Grêmio. Em 86, quando eu estava no Avaí, também, aconteceu que o Tafarel pegou um mês de suspensão no Campeonato Brasileiro, o Inter foi lá e me contratou. Quando eu estava no aeroporto, descobriram que eu tinha jogado um jogo contra o Cascavel. Até na época estava o Bagense e o Leco jogando no Cascavel. Então acabei não indo para o Inter. Agora tem a possibilidade de 6 jogos jogar no Brasileiro. Antes de trocar. Naquela época não tinha possibilidade nenhuma. Então foram coisas que foram acontecendo, entendeu? Sim. A outra oportunidade grandíssima, foi a maior que poderia ter acontecido na minha vida, foi quando o Guarani fez um jogo treino contra a seleção uruguaia, preparatório, último jogo preparatório da seleção uruguaia contra o Mundialito. Penharol? É a história do Penharol? Aí o que aconteceu? Eu fui o melhor jogador em campo, ganhei uma bola autografada por todos os jogadores do Uruguai, pelo que eu fiz dentro de campo, peguei pênalti do Morales. A diretoria, o presidente, na atualidade do Penharol, foi me comprar o meu passe no hotel para me jogar no Penharol. Naquela época era o Major Segredo da Dona Magda, estava nos acompanhando, a Dona Magda é testemunha do caso. O Toneca, que é o seu Antônio Magalhães Marcel, ele pagava o meu salário, não permitia que eu fosse vendido.
E no outro ano, Penharol foi campeão da América e campeão do mundo. Foi uma das grandes oportunidades que eu perdi da minha vida, né? Não era para acontecer, no caso, né? A Lei Pelé, ela veio para, digamos assim, facilitar a vida do jogador, né? Mas, no caso, nesses casos aí, se a lei existisse, tu teria uma flexibilidade maior para sair. Mas, ao mesmo tempo, essa lei deixou os clubes meio na mão do empresário, meio na mão do dinheiro, né? O jogador foi bom na época. Foi bom na época. Tanto é que foi o Ronaldinho, a situação do Ronaldinho com o Grêmio. Foi a primeiro caso emblemático. Para os clubes já foi complicado. Hoje, por exemplo, o clube faz uma categoria de base, prepara o jogador desde a infância. Quando tu vai ver, o jogador já não está mais no interior, o jogador já está no outro time grande e o clube acaba não ganhando nada, entendeu? Faz um investimento sem ganhar nada. O torcedor nem viu o jogador jogar. E o clube também não... Todo o investimento que ele fez, ele não ganha nada, no caso, né? Vai ganhar, talvez, se for vendido para o exterior. E não é fácil ser vendido para o exterior, o cara tem que ser bom mesmo, tem que ter uma estrela muito grande. Sim. Oswaldo, tu tem a fama de um grande pegador de pênalti, não só no Guarani, né? O Brasil de Pelotas. O Brasil de Pelotas, por exemplo, eu não tomei nenhum gol de pênalti, para ter ideia. Na história do Brasil, no livro que tem lá, tá escrito: para encerrar com chave de ouro, vamos encerrar com o rei do pênalti. Encerro a minha carreira no Brasil de Pelotas com o maior pegador de pênalti da história. Foi feita na época uma estatística, não me lembro que ano foi, pela Guaíba. Eu era considerado o maior pegador de pênalti do Brasil. Não é fácil. Sim. O que eu digo, quando dava pênalti, o torcedor adversário nem vibrava, porque não fazia, era dificilmente fazer eu tomar. Raramente eu tomava um gol de pênalti. Sim, e a gente tem uma referência estranha hoje, porque nessa época os clubes do interior eram muito fortes, tinham grandes times, né? Naquela época, assim, o time do interior era bom. Era bom. Os jogadores que tinham um nível técnico alto. Hoje você veja que um jogador se destaca um pouquinho, dá um preparo físico, dá um plano tático para ele, já começa a aparecer mais. Naquela época não, a concorrência era muito, muito, muito grande. Sim. Tu atuou muitos baguás, Oswaldo? Joguei, devo ter jogado uns 6, 7 baguá, perdi só um baguá, peguei 3 pênaltis consecutivos em 3 baguá. A torcida do Bagé arrepiava. Até hoje eu tenho amigos meus daquela época, que agora são meus amigos, meus clientes, né? Eles dizem, tinha uma raiva de ti, Oswaldo. Tinha uma raiva quando dava, mas é aquele negócio passado, graças a Deus eu fui bem, né? É uma carreira que eu almejei, passei por times aí fora do estado, em todos os lugares, assim, eu deixei uma boa imagem, deixei um nome. Naquela época colocava um nome no jogador, por exemplo, no São Luís de Juí eu era considerado como paredão. Paredão, o que é na época? Uma coisa que não passava, era difícil, tomava gol, não passava nada. Nós ganhava de Grêmio e Inter direto, Inter Santa Maria, ganhava de Grêmio e Inter direto, Brasil de Pelotas também tive a satisfação de ganhar do Grêmio e do Inter. O Renato Portaluppi não me ganhou um jogo. Tu enfrentou grandes atacantes aí ao longo da carreira, né? Enfrentei o Renato, empatei um jogo, ganhei as 2 dele. Enfrentei o Valdomiro, peguei pênalti do Valdomiro no Beira-Rio, uma coisa difícil. Sim. Enfrentei o Nelinho, não me fez gol de falta, batia muito. Enfrentei o Éder, também me fez um gol batia muito, sim. O Éder batia muito forte também. Então são jogadores e o Príncipe Jajaca no Inter também, esse me fez um gol de falta. Esse me fez um golaço, até acabei jogando junto com ele depois no Juventude. Então, enfrentei Baltazar, enfrentei um número grande de Falcão, entendeu? Enfrentei jogadores de alto nível e eu me destacava muito. Aonde eu me destacava mais, era quando eu enfrentava os clássicos e contra a dupla Grenal. Por quê? Porque aí é que eu gostava de jogar, eu me preparava para esse tipo de coisa, sim, entendeu? Eu era assim, Oswaldo, por que tu te destacava tanto nos times que tu jogava em times bons? Por quê? Porque na hora que precisava um pênalti, uma falta, um lance decisivo, lá estava o Oswaldo para salvar. Sim, e isso é uma coisa que tem jogador que funciona melhor com a pressão, tem jogador sim, que não funciona, funciona, eu gostava da pressão. Né? Eu gostava de jogar nos estádios do interior, naquela época era difícil, era complicado. Os caras, Oswaldo, aquela goleira ali, a goleira que eles gostam de chutar no segundo tempo, a torcida vai para trás, dá pressão, joga pedra, joga bomba, joga tudo. Vamos escolher ela para atacar o primeiro tempo.
Eu era o capitão do time, o que eu fazia? Trocar. Eu trocava, eu gostava de jogar com pressão atrás de mim. Eu adorava que a torcida jogava pedra. Eu ficava mais ativo, eu ficava com mais vontade, entendeu? Sim. Eu não tinha medo, eu gostava. Por isso que eu acho que isso me ajudou a me destacar. A gente veja jogadores aí que fazem um nível bom no campeonato, mas chega na hora do pega, ele some. Eu era o contrário. Sim, aparecia na hora da pressão. Eu estou conversando aqui com o Oswaldo Rolim, ex-atleta, treinador. Oswaldo, como é que é a transição? Como é que é para o jogador deixar essa rotina de treino, jogar bola todo dia e passar a ter a vida de um cidadão comum, digamos assim? É difícil, é complicado. Até hoje a gente sente saudade das viagens, dos hotéis, restaurantes, o reconhecimento, né? Todo o assédio, tudo isso a gente sente saudade. E tá ali nas 4 linhas ali, vendo a torcida gritar o teu nome, vibrar, entendeu? Independente do resultado, mas é uma coisa que era uma rotina boa, era uma pressão não boa, tem uma coisa boa, então não é fácil se desligar totalmente disso. Com que idade tu parou? Eu parei quando eu ia completar 40 anos. E uma coisa meio estranha, ainda parei no Guarani com assim, ó, eu acabei ficando no Guarani como treinador, jogador, treinador e presidente do clube. Uma coisa inédita que dificilmente aconteceu. A diretoria do Guarani, faltando 3 ou 4 jogos, não me lembro, o pessoal abandonou o Guarani, eu fiz uma reunião com os jogadores, eu assumi como responsável, a gente vivia de rendas, a torcida ajudando, de doação, acabamos ganhando os 4 jogos, só perdemos a final para um time da praia, foi um jogo decisivo em Lajeado, que acabou eu entrando em campo, cabeça rapada, cabeça branquinha. O goleiro ficou com medo, não quis entrar, e eu tive que tirar a roupa de treinador sem aquecimento, jogar, empatamos 0-0 o jogo. Peguei 2 pênaltis, infelizmente perdemos porque erramos 3 pênaltis. E acabamos a coisa. Então, uma coisa assim que me marcou muito na vida. E depois continuei como treinador, 8 vezes fui treinador do Guarani, entendeu? Fui um treinador também relâmpago no Bagé também. Mas eu gosto de futebol, adoro futebol. Estou praticando futebol até hoje. Sim, o goleiro ele é um cara que, agora a gente estava falando do inverno, que está rigoroso, né? O goleiro é um jogador que muitas vezes ele só observa o jogo, dependendo da partida, né? Tu acha que isso é, por exemplo, para o cara que vai ser treinador, isso é algum tipo de vantagem ou não? Olha, eu era assim, ó, eu era estilo, como você fala, Ayrton Senna, gostava de chuva. Eu adorava chuva. Eu treinava muito na chuva, no barro naquela época. Eu tenho fotos, imagens minhas assim, barro mesmo, eu adorava. Sim, o gauchão Série A era disputado no inverno, né? No inverno, no barro. Muita gente frio, saudosa desse na geada, gauchão raiz. Na neblina, entendeu? Sim. Mas a gente se preparava, eu me preparava para isso, entendeu? Porque era tudo diferente, a bola era de couro, uma bola pesada. A luva era diferente de agora, era de borrachinha, não é essas luvas que a bola cola, não, era tudo diferente, entendeu? Então a exigência era maior que é atualmente hoje. Hoje é mais treino tático, técnico. Nosso era puxado. Eu ia te perguntar, o que mais difere do futebol do tempo que tu era atleta para agora, 2018? Naquela época... Tem mais preparação física? Você treinava mais com bola antes? A parte física, a parte técnica evoluiu muito, né? Hoje tem um preparador especializado naquilo para trabalhar o jogador, corrigir o jogador, entendeu? A parte técnica, naquela nossa época não, nossa época era mais na vontade. Sim. Goleiro mesmo nem se fala, né? Não, mas era totalmente diferente, o gramado entrenava, tinha época aí que eu tinha que fazer um abrigo, pegar um travesseiro, cortar o meio, colocar dos lados para cair pro chão, era duro. Agora não, é gramadinho, tudo é bonitinho, é bom, é diferente. Claro que tem lugares no interior ainda é complicado, não é tudo isso, não evoluiu tanto assim como... Mas para time intermediário para grande ele evoluiu bastante. Sim, eu acho, infelizmente falando, me parece que os clubes do interior, por diversas funções econômicas, questões federativas e tudo mais, os clubes não têm mais a mesma expressão. Assim, qual é a grande diferença? O que mudou, por exemplo, estruturalmente para os times assim, do tempo que tu era atleta para cá? É mais difícil ser jogador?
O jogador hoje, por exemplo, para jogar no interior do estado, ou para jogar nos times assim de Série B, Série C, ele tem uma vida mais difícil do que, no caso, tu como jogador tinha? Não, agora a vida é mais tranquila, mais fácil. Ele tem uma fisiologia, ele tem um bom preparador físico, ele tem um bom... com a recuperação de lesão, o departamento médico é muito mais bem preparado, entendeu? Os times não da zona do meio para a serra tem maiores condições, porque a parte fronteira nossa aqui ainda continua com dificuldade muito grande. Sim. Se você for ver de São Borja, Uruguaiana, Alegrete, Livramento, Bagé, já em Santa Maria já está acontecendo, os times decaíram muito, né? A parte financeira caiu muito, mas em termos de Série A, do meio do estado para cima, o nível já melhorou bastante. As condições técnicas são boas, o condicionamento para tratamento, para viagem, para tudo melhorou muito, entendeu? Sim. Evoluiu muito. Na nossa época era mais difícil as coisas acontecerem, as estradas eram ruins, os hotéis já não tinham tanta condição de dar uma coisa melhor pra gente. A refeição a gente não pode... Tudo era mais amador, digamos. Tudo era mais amador, assim, era mais na vontade. As pessoas não tinham na diretoria uma pessoa preparada para isso. Agora tem uma pessoa preparada para isso, para organizar melhor as coisas. Um gerente de futebol que você fala hoje, né? Sim, sim. Naquela época não tinha, era massagista, era roupeiro, massagista, preparador físico quando tinha. Às vezes o treinador era treinador, preparador físico, e o jogador, entendeu? E às vezes viajava 2 diretores porque não tinha condições financeiras e era tudo mais difícil. Hoje está tudo bem melhor, bem evoluiu muito na coisa. Sim. Oswaldo, mais de 20 anos de carreira, o que tu te lembra assim de passagens pitorescas, curiosas ou marcantes aí da tua trajetória? Vou falar por exemplo, aqui de Bagé. Um clássico Baguá à noite. No finalzinho do jogo, pênalti pro Bagé. O Alamir, meu amigo Alamir, joga comigo nos veteranos, bateu o pênalti, eu defendi. Quando eu defendi o pênalti para escanteio, o Carlos Martins, o árbitro, falou para mim: Oswaldo, depois desse lance eles não vão nem bater o escanteio, eu não vou deixar tomar o gol. Não merece mais. O que acontece? Não deixou. O fato foi o que aconteceu. A torcida do Guarani invadiu Pedra Mora, me deixaram totalmente de cueca, desceram às 7, me levaram para o Estrela d'Alva, cima de uma caminhonete só de cueca, um caso inusitado, uma coisa. Eu fiquei extremamente envergonhado pelo fato, entendeu? Sim, sim. Pelo fato. E a outra foi em Pelotas, no Brasil de Pelotas, onde a torcida do Pelotas tentou me agredir num jogo lá em Pelotas. Milagrosamente eu saí vivo do estádio. Aí eu convoquei a torcida do Brasil, 3 dias depois ia ter um brapel, né? Convoquei a torcida do Brasil para o estádio que eu ia ganhar do Pelotas. O time do Brasil ganharia, mas eu ia me doar muito mais e que eu ia lá na frente da torcida do Pelotas. Não foi preciso. A torcida invadiu, ganhamos o Pelotas 1-0, a torcida invadiu, me colocou nos braços e me levou na frente da torcida do Pelotas. E isso foi legal pra caramba. Oswaldo, tu teve 8 passagens pelo Guarani, mas atualmente tu te dedica aqui à tua empresa. Tem algum plano de retornar ao futebol? Como é que estão as tuas atividades atualmente? Minha atividade hoje, como empresário, eu virei um escravo aqui da churrascaria, porque eu sou um cara que venho 5h30 da manhã para cá, saio de madrugada, eu trabalho direto, até mesmo porque eu preciso sustentar um filho meu que está fazendo medicina lá em Olinda, né? Então eu preciso trabalhar muito. De imediato, não penso voltar ao futebol como treinador, eu sou apenas um colaborador. Eu colaboro com o Guarani, com o Bagé, entendeu? Dando refeições para jogadores do Guarani e do Bagé, é uma maneira que eu tenho de ajudar os clubes da minha cidade, entendeu? Independente que de Bagé ou Guarani, os 2 clubes da cidade que eu acho que os empresários têm que ajudar mais nesse sentido. Sim, isso que a gente falava da decadência econômica dos clubes, muito... porque o que divulga, disso, hoje né? em dia as pessoas não têm noção, o que divulga o nome de Bagé muito é Guarani, Bagé e fora. O pessoal tem que se dar conta. Como tem o Berta, o levantador de peso, que eu ajudo ele também. Eu acho que as pessoas têm que ajudar mais, tem que ajudar, gente. É o que divulga o nome da nossa cidade, é o que o pessoal aí fora, para investir em Bagé, tem que ver o que a cidade tem de bom,
entendeu? E através do quê? Através do esporte e de outras coisas que a gente tem que procurar fazer, né? E eu estou me doando dessa maneira como empresário e no futebol, só jogar agora nos veteranos para encerrar a carreira. Não tem mais. Oswaldo, 61 anos, quantos filhos, Oswaldo? Não, eu vou fazer 60. Vai fazer 60, vou desculpa. fazer 60. Eu tenho a Letícia, a minha filha, tem 2 filhos, e o Letieri, e 2 netos. Isso é que eu tenho no momento. A família não é muito grande, pequena, sim, né? Sim. Meus pais, por exemplo, é um casal, só eu e a minha irmã, entendeu? Então, mas é uma coisa assim que é o que eu digo pro pessoal. O cara tem que ser família, tem que se doar, tem que ser uma pessoa de bem com todo mundo, entendeu? A minha família maior hoje é a família que eu tenho aqui dentro da churrascaria, que são meus funcionários, entendeu? Eu trato eles como família, entendeu? Essa é a minha vida hoje, atualmente, em Bagé. Sim, teu filho não seguiu carreira, teus netos, de repente, alguém vai Sabe, incrível que pareça, o meu filho nunca quis saber de futebol. Tentei treinar ele lá no Militão com o goleiro, para ver se ele queria ou não. Sim. Mas ele nunca quis competir. Ele desde pequeno, ele falava que queria ser médico, e graças a Deus está conseguindo fazer essa faculdade dele, né? Sim. E pelo contrário, a minha filha, assim, a minha filha adora futebol. Eu vou jogar nos veteranos lá no Militão, ela vai assistir o jogo, leva meus netos para assistir. Quando ela era menina, ela me acompanhava nos jogos, tudo Guarani. Ela só não, acho que não foi no futebol, os tempos mudaram, que não tinha time feminino, sim, não teve oportunidade. Né? Talvez se tivesse, ela teria encarado alguma coisa nesse sentido, mas na época não existia isso aí. Mas é só ela que gostava de futebol, ela é minha esposa, no caso. Porque hoje em dia um atleta profissional para crescer na vida, em primeiro lugar, tem que saber com quem que vai escolher como parceira. E graças a Deus escolhi uma pessoa, que a minha esposa vai fazer 42 anos de casado. E ela sempre do meu lado, onde eu vou, me incentivando, nunca me proibiu de nada, de jogar em veterano, lugar nenhum. Tá sempre, ela sabe que é a minha vida, que eu gosto daquilo ali, entendeu? Isso é muito importante na vida de um atleta profissional. Oswaldo, mais de 20 anos de carreira, tua família, tem a tua empresa aqui consolidada. Antes da pergunta, lembrei agora. Teu pai mudou, virou casaca, virou torcedor do Guarani? Guarani doente. Incrível que pareça, as transformações, né? É aquele negócio, pai é pai, não adianta, né? Sim. Ele era de Bagé, assim, ó, doente, fanático, ele ia todos os jogos, jogava pilha, jogava rádio no bandeirinha de brabo. E é tão Bagé que ele era. Sim. Quando eu me transformei no Guarani, ele começou a me acompanhar. Só que eu observava a reação dele nos baguá. Tu acredita? Incrível que parecia que torcia pro Guarani. Sim. O amor de pai superou. Pro filho, no suplantou a paixão. Incrível que pareça. Mas ele tem um carinho especial pelo Bagé, não esqueceu, né? Sim. Bom, Oswaldo, para encerrar a nossa conversa, como é que tu resume a tua trajetória no futebol? Eu acho assim... E a tua trajetória de vida, né? A minha trajetória foi boa, foi maravilhosa. Eu acho que eu não tive uma estrela, algo mais que me projetasse para um time maior, como eu te falei naquele sentido. Porque eu acho que eu fui um bom profissional. Por exemplo, eu joguei nos 2 times de Livramento, eu joguei no São Paulo do Rio Grande, eu joguei no Brasil de Pelotas, eu joguei no Inter de Santa Maria, joguei no Guarani de Cruz Alta, Associação Santa Bárbara, no São Luís de Juí, Juventude, Novo Hamburgo, Avaí, Hercílio Luz do Barão, Chapecoense, Operário de Campo Grande, Matsubara do Paraná, e você ser titular em todos os times, não é fácil. Ainda mais goleiro, né? Porque muitas vezes o goleiro entra, passa anos num clube e nem joga, né? Eu cheguei, por exemplo, quando eu cheguei no Avaí, tinha 4 goleiros lá, tu não sabia qual era o melhor que eu cheguei. Era o que eu chegou a jogar com o Fossati lá em... O Fossati chegou lá, casualmente. E quem me levou pro Avaí foi um bagiense, o Vicente. Um bagiense que acabou me levando lá. Fossati, que a gente falou, o Jorge Fossati, né? Isso. O Fossati chegou lá, eu era titular do Brasil. Então, o que aconteceu? Ele ainda ficou na minha reserva no jogo lá no Avaí. Depois, o que eu fiz? Bom, o Fossati chegou, já tem um monte de goleiro, o cara ganhando 50 vezes mais do que eu em dólar. Eu, na fase boa, no outro ano, meu pensamento foi o seguinte: eu não vou ficar aqui. Sim. Nunca fui reserva de ninguém, não quis ficar reserva do Fossati. Meu amigo íntimo, tinha a família, convivia assim, eu viajava, todo mundo tá com a família, nas regiões ali próximas, Oktoberfest, tudo, entendeu? Praia. Sim. Então, só que
pesou o lado profissional. Aí foi quando Sim, tu queria jogar. Eu queria jogar. Foi quando eu voltei pro Sul de novo. Entendi. O Tato me contou uma história também do Dorival Júnior, tu jogou com ele? Joguei com o Dorival Júnior, Narigudo, que eu chamava ele. Dorival Júnior, Geninho, o primeiro time também que ele foi treinador do Novo Hamburgo, era eu o goleiro também lá no Novo Hamburgo, o Geninho. Então, o Dorival Júnior é uma pessoa extraordinária. Assim, uma pessoa, um ser humano, o cara é 10. Então, são coisas assim que a gente sente saudade daquele tempo, entendeu? Sim. Eu deixei muita amizade nos lugares que eu ia. Tinha lugares aí que eu convivia nos condomínios, né, era muito fechado, as pessoas não se conversavam e eu transformava. Eu carregava minha churrasqueira, eu descia todas nas folgas lá. O que eu fazia? Eu chamava o pessoal do condomínio. Eu fazia o churrasco, eu mudei as coisas, eu fiz muita amizade, entendeu? Sim. E a gente sente saudade do pessoal, a gente não sabe como é que tá as famílias, entendeu? O pessoal é uma amizade que fica lá. Agora, por exemplo, foi até bom você falar, nós temos um encontro no dia 15 de setembro em Porto Alegre, já está em torno de quase 700 ex-jogadores do estado do Rio Grande do Sul e fora do Rio Grande do Sul, do passado, lá no Zequinha, um encontro onde eu vou encontrar jogadores de muitos, muitos anos que eu nem imaginava que estavam vivos ainda. Então vai ser muito importante esse encontro também de ex-atletas lá. Estamos tentando levar jogadores daqui de Bagé também para lá, mas o pessoal está meio meio reticente. Tá, o pessoal não... Tem muitos que não tem condições financeiras, sim, entendeu? Sim. O pessoal até tá se oferecendo a fazer ajuda para levar esse pessoal aqui de Bagé também. Oswaldo, muito obrigado por aceitar o nosso convite, parabéns pela tua trajetória. Não, eu que agradeço a vocês, porque às vezes aí fora tu é muito mais reconhecido que na tua cidade. Sim. Os lugares que eu vou é uma loucura, os caras do Guarani ficam impressionados. E na cidade da gente, a gente não é tão reconhecido, porque o pessoal não sabe a tua trajetória, entendeu? Sim. E eu hoje pude falar um pouco da minha trajetória, isso é importante. Eu que tenho que agradecer a vocês pela essa reportagem. Fico muito feliz com isso. A nossa ideia é essa. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Oswaldo. Parabéns. Esse foi o Guardados da Memória. Quem quiser acompanhar essa e outras produções da TV Câmara, curte a nossa página lá no Facebook e também nos acompanha via Instagram. Muito obrigado. Valeu.